Olá, queridos! Eu não acredito, nós já chegamos ao 9º dia. Que bênção tem sido para cada um de nós que estamos fazendo essa jornada. Muito bem, Ticiana, neste dia, qual será o nosso tema? Olá, Beth, é verdade, né? Tá passando tão rápido, né? O nosso 9º dia e o tema tá para lá de especial. Vamos conferir? Vencendo dia a dia. Olá! O desafio da nossa ação missionária de hoje é: ore por seus amigos e convide-os para ir à igreja amanhã. Motivos de oração: pelo arrependimento dos meus pecados mais íntimos e pelo meu preparo para o tempo de angústia. Por uma igreja viva, unida e atuante, começando por mim. Pelos 5 amigos. Vamos orar então. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por todo o seu carinho, por todo o seu cuidado com cada um de nós. Pai, se existe um pecado acariciado dentro de mim, Pai, eu peço a Ti, eu te imploro que o Senhor tire de mim, que o Senhor me dê um coração reto, um coração puro, Pai, que eu seja uma serva Tua, uma menina dos Teus olhos. Pai, também peço a Ti que, começando por mim, que eu possa fazer o Seu trabalho, a grande missão que o Senhor deixou para os Seus filhos cumprirem aqui na terra. Que eu possa dar amor, compreensão para todos, que eu possa ajudar a todos os necessitados. Também, Pai, que a nossa igreja possa ser sempre unida, que nós possamos entender um ao outro, falar uns com os outros, respeitando, Pai, a cada um. E que isso comece por mim, Pai. Por favor, me ajude a ser humilde, a ser bondosa, a ser amável com todos. Também quero pedir, Pai, por 5 amigos, pela Josileia com a sua família, pela Joanisa com a sua família, pelo Godoveu com a sua família, pela Rosângela com a sua família e pela Lélia com toda a sua família. Muito obrigada por tudo, Pai. Continue nos abençoando e nos cuidando. É o que nós te pedimos e agradecemos por amor de Jesus. Amém. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um momento desses 10 dias de oração. Hoje, sexta-feira, dia do maná dobrado. Mas, meu querido e minha querida, que esses dias não sejam só um momento do seu ano, que seja um hábito na sua vida, que seja real, que essa comunicação seja viva. Eu acredito que nesses 10 dias você já percebeu os resultados e com a oração possamos nos aproximar mais de Deus, possamos crescer e sermos edificados pelo Espírito Santo e você vai ver as vitórias e os benefícios que serão alcançados na sua vida. E nesse dia, meu caro e minha cara, eu quero começar lendo Daniel, capítulo 12, o versículo 1. O título de hoje é Vencendo a Cada Dia. E o texto diz o seguinte, Daniel 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele momento. Mas naquele tempo será salvo o seu povo e todo aquele que for achado inscrito no livro. Nossa, que texto reflexivo! Um texto que apresenta um cenário apocalíptico, um texto que está direcionado aos últimos momentos da vida aqui na Terra. E o texto fala que se levantará o Miguel. O Miguel nós interpretamos que é o próprio Jesus, no qual defenderá o seu povo. Nos últimos dias haverá uma angústia tão grande, principalmente por teremos 2 grupos, os justos e os ímpios, mas os justos, eles terão uma angústia tão grande porque os ímpios vão perseguir os justos. Esse cenário será apresentado, mas nós não queremos explorar na reflexão de hoje sobre as evidências, sobre os momentos finais da terra. O destaque de hoje é sobre a atuação de Jesus em cuidar do seu povo, mesmo em meio às tribulações. Ainda me acompanhando, eu quero que você abra a sua Bíblia, a sua
espada, as Sagradas Escrituras, em Apocalipse capítulo 19. E aqui nós vamos ler alguns textos. Vamos ler quase o capítulo inteiro e que o Espírito Santo nos ajude nesse momento para guardarmos a mensagem no coração. Bom, Apocalipse capítulo 19 apresenta para nós duas ceias. Uma ceia se chama Bodas do Cordeiro e a outra ceia, ela se chama a Ceia do Senhor. Olha, a Ceia do Senhor não é uma ceia muito boa, mas a Bodas do Cordeiro é a nossa comemoração, é a festividade, porque conseguimos vencer o tempo de provação aqui na terra e alcançamos o galardão celestial. Vamos ver alguns textos importantes da primeira parte de Apocalipse capítulo 19. Primeiro vamos ler o versículo 2, diz assim: porquanto verdadeiro e justo são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Vamos refletir, nós não estamos comemorando a queda da Babilônia, porque tem pessoas ali que infelizmente vão receber a punição que foi dita por Deus que seria dada a Satanás, seus anjos e todas as pessoas que seguissem esse caminho. Claro que ficaremos tristes com a destruição, com o findar do pecado das pessoas que seguiram esse caminho, mas nós estamos felizes porque o caminho, essa estratégia de nos levarmos à destruição, à miséria, ao sofrimento, o pecado, Deus ele está limpando da humanidade. Então é um motivo sim para comemorar. E o texto continua no versículo 7. Alegremo-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cujo a esposa se ataviou. Pois lhe foi dado de vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são atos de justiça dos santos. Vamos refletir algumas informações aqui. É um motivo de muita alegria. Alcançamos o galardão celestial. Nesse texto, quem é o noivo? É claro que é Jesus. Ele está voltando para a gente. E quem é a noiva? A noiva ela tem duas coisas importantes para serem pontuadas. A noiva, ela é a igreja. Mas lógico que todos nós estamos dentro ali da Nova Jerusalém. Todos nós estamos dentro da igreja. Então esse encontro é um encontro individual de cada um com Jesus. E Deus ele fala que ó como nós vamos estar vestidos de linho finíssimo. Esse linho finíssimo é a justiça de Jesus. Quantas parábolas na Bíblia nós temos essa aplicação, que nós não estamos vestidos adequadamente para alcançarmos até o céu. Isaías 64 fala que as nossas vestes são trapos de imundícia, jamais seríamos aprovados. Então esse linho finíssimo é, o final do versículo 8, atos de justiça dos santos. Mas são realmente os nossos atos? Não, nós estamos vestindo esses atos, porque os méritos são totalmente de Jesus Cristo. Nós somos justificados, nós alcançamos o céu, até me arrepio, através do amor de Jesus, e assim somos aprovados a passarmos a eternidade com Ele. O texto continua, e aqui eu quero ler esses versículos. Me acompanhe. Versículo 11, vi o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro, sabe como se chama? Fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Esse versículo 11 faz uma referência a Apocalipse capítulo 3, versículo 14, e diz que quem é o servo fiel e verdadeiro é a pessoa que estava no princípio, que ajudou a fundar o mundo. Então de quem estamos falando? Do próprio Jesus, o grande cavaleiro da pureza, o Redentor. E olha o texto, continua dando umas características desse cavaleiro. Versículo 12, os seus olhos são chama de fogo. Esses olhos, chama de fogo, podem ser interpretados de duas maneiras. Primeiro, acredito ser a onisciência que Jesus ele tem. Ele consegue enxergar tudo. E outra coisa, fogo, a gente viu em outro dia que ele fortalece, ele expõe os atributos do ouro. E esse mesmo fogo é o que julga. Esse cavaleiro que tem os olhos de fogo, ele vem para julgar. Será que ele tem autoridade para isso? O texto continua. Ok. E na sua cabeça tem muitas diademas, mas se lembra, esse é o cavaleiro verdadeiro. A gente viu com o pastor André em outros dias que as bestas, nós vimos a meretriz, elas também carregam diademas, ou seja, elas têm autoridades dadas pelos seres humanos, mas são autoridades falsas, pregam uma mensagem que não é verdadeira. Agora esse cavaleiro, ele tem uma diadema, ele tem autoridade, mas ele é o cavaleiro verdadeiro e podemos confiar em sua justiça, em sua integridade, em sua honestidade. O texto continua.
continua. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Esse nome vai ser explorado no decorrer da leitura. Versículo 13. Ele está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Quando eu leio o Verbo de Deus, eu lembro claramente de uma referência que se encontra em João capítulo 1 dos versículos 1 a 5, que diz que o Verbo se fez carne, no versículo 14, se habitou entre nós, era o primogênito de Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Está fazendo outra característica referência a Jesus. Jesus é o Verbo de Deus. Mas olha que detalhe interessante, ele tem em suas vestes sangue. Esse sangue pode ser interpretado de duas maneiras. Primeira maneira, esse sangue é dos justos que morreram nas mãos dos ímpios e Deus ele vem para fazer justiça. Bem-aventurado que foi perseguido pelo meu nome, porque o seu nome vai ser honrado agora nesse momento, claro, diante dos méritos de Jesus. Ou a outra interpretação, que esse sangue é dos ímpios, mas independente de quem seja esse sangue, Jesus ele está vindo para fazer justiça por nós. Ele honra aqueles que o honram, aqueles que perseveraram até o fim, vencendo a cada dia. E o texto continua, versículo 14. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Referência ao versículo anterior, no versículo 8. E o verso 15 diz assim: sai de sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, para com ela fazer justiça. Em sua mão ele carrega cetro de ferro. Pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Vamos refletir nesse verso aqui? Jesus tira de sua boca uma espada afiada, faz uma referência a Apocalipse 1, versículo 16, na qual também existe uma espada afiada que sai de 2 gumes. Eu estava pesquisando o que é espada de 2 gumes. Ela tem um ataque direcionado. Às vezes a espada, alguns modelos, ela é mais para combater, para cortar, para defender. A espada de 2 gumes, ela vai aumentar a penetração, a profundidade. A espada de 2 gumes, ela serve para furar. Então Jesus ele vem com essa espada, ele não vem com qualquer espada para justificar os seus, para defender os seus, para alcançarmos a glorificação que é o céu em Jesus Cristo. Ele vem com essa espada para fazer justiça. Ele tem autoridade, pois em sua mão, como o rei do universo, ele tem um cetro de poder. E diz, mas pisa o lagar do vinho. É uma referência a Apocalipse capítulo 14, versículo 17 a 20. O lagar do vinho é onde as uvas elas são espremidas. E Apocalipse capítulo 14 diz que os ímpios serão como essas uvas espremidas. E ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Então, a Bíblia nos fala em Daniel capítulo 12 que haveríamos de viver um tempo de angústia, sendo que um outro grupo iria impor esse medo, essa insegurança. Mas Jesus ele fala, meu filho, seja fiel até o fim, porque eu vou lhe honrar. E olha como eu sou fiel, olha como eu sou justo. E o texto continua. Tende no seu manto em sua coxa um nome escrito, respondendo à pergunta do 12. Qual é o seu nome? Rei dos reis e Senhor dos senhores. O texto já está acabando. Vamos ver agora qual é a outra ceia escrita em Apocalipse capítulo 19. Veja bem, recapitulando. Foi nos apresentado a bodas do Cordeiro, que é a nossa festa, porque chegamos até o céu, e agora é apresentada a ceia do Senhor. É o juízo diante dos ímpios. Olha o que o texto diz. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou em grande voz, falando a todas as aves que voam pelo céu: venham, aves, vamos nos reunir à grande ceia de Deus. Aqui vão comer carnes de rei, carnes de comandante, carnes de poderoso, carnes de cavalo e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Misericórdia! Olha, chamando as aves para comer a carne desse povo ímpio. E o povo, ele tenta se rebelar, guiado ali pela besta. Me lembra um pouco o que o pastor André falou para a gente, quando o povo ímpio fosse receber a segunda ressurreição, iria tentar pelejar contra Jesus e a cidade santa. Mas agora a sentença deles já está direcionada. Versículo 20, faltam só 2. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores de sua imagem.
Os 2 foram lançados dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca de Jesus, daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram em suas carnes. E aqui acaba a ceia. Olha, pessoal, esse texto, no versículo 7, quando fala alegremo-nos e exultemos, porque chegou as bodas do Cordeiro, me faz lembrar de Lucas capítulo 21, dos versículos 25 a 8. Mas eu não vou ler, porque eu já quero encerrar. Eu quero que você leia aí na sua casa. Sabe o que diz? Fala assim: antes da volta de Jesus, iriam ver muitas coisas, queriam instigar a nossa ansiedade a tal ponto que os homens seriam tentados a desmaiar de tanto medo e de tanta preocupação. Mas devemos ficar aflitos nesses dias? Jamais, porque chegou a vinda da nossa grande esperança, chegou a vinda do nosso Messias. Então, se você está ansioso, passando por tribulação, que você venha se apegar a Deus, porque a volta de Jesus, ela não tarda em chegar. E mais do que nunca, temos que nos apegar a Ele, porque Ele vai triunfar, Ele vai vencer e também Ele vai nos honrar. Não importa quem está lhe perseguindo, não importa o que você esteja passando, Deus, Ele é maior e Ele está conosco, nos ajudando a vencer a cada dia. Amém? Vamos orar? Oremos. Querido Deus, que momento gostoso, tivemos a oportunidade de refletir em Apocalipse, capítulo 19, tentar visualizar um pouco como serão os eventos finais e nesse tempo de angústia, Senhor, devemos nos apegar a Ti, confiar que o Senhor vai honrar todos os nossos esforços. Claro, Senhor, somos eternamente gratos porque somos salvos pelos méritos de Jesus Cristo. Obrigado por esse grandioso amor, por nos abençoar diariamente na nossa caminhada. E se tem alguém aqui que está preocupado, que se lembre que tem um Deus poderoso que nos ajuda a vencer a cada dia e queremos nos preparar, Senhor, para as bodas do Cordeiro, onde celebraremos a vitória, a grande vitória da nossa vida aqui na terra, que não foi fácil, mas com a sua ajuda a gente vai conseguir alcançar. Cuida de nós, Senhor, das nossas famílias, da nossa caminhada espiritual, tudo isso lhe pedimos pelo doce nome de Jesus. Amém. Valeu, galera, aquele abraço e um bom dia. São tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Sabe bem quem eu sou.